A graça e a paz, igreja. Amém? Amém. Como é bom estar aqui mais uma vez com os irmãos. Como é bom estar na presença do Senhor. Você está feliz por estar na casa do Senhor? Amém? Amém. E eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no Salmo 84. É um salmo muito lindo, simples, mas que com certeza vai falar aos nossos corações, vai falar com a nossa vida nesta noite, vai tocar em você, eu creio, porque a palavra do Senhor é viva, ela é eficaz, ela tem poder para nos transformar, para nos curar, para nos libertar, e que você tenha um coração aberto, né? Essa é a minha oração, para que você possa receber tudo que o Senhor tem preparado para você. Você não está aqui por acaso, né? Foi o Espírito Santo que te conduziu aqui, e Ele quer falar contigo, amém? Amém. O Salmo 84 diz assim: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma nela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal ele achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração, ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Eles prosseguem um caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Eu prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor concede favor e honra. Ele não recusa bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Amém? Você pode se assentar. Eu acho que a gente poderia até parar aqui, né, e ir embora. Porque o Salmo por si só, ele já fala tanto com o nosso coração. E essa noite o tema que eu escolhi, né, é um tema que eu poderia ter escolhido muitos outros, mas eu coloquei assim, obrigação versus prazer. Porque a gente vai ver que o salmista, né, esse salmo ele é atribuído ao Salmo dos Coraitas. E antes de eu falar um pouquinho, entrar um pouquinho dentro do Salmo, eu vou querer levar vocês a conhecerem quem foi os Coraitas. Quem são esses Coraitas? Mas esse Salmo por si só já fala conosco tremendamente do prazer que é estar na casa de Deus. Do prazer que é estar na presença do Senhor. O Salmo 84 ele vai expressar, né, esse desejo, né, esse prazer que a gente tem que sentir, né, ao louvar o Senhor. E eu quero levar você a refletir, né, a você examinar o seu coração nesta noite. Se você tem esse prazer, sabe, de estar na presença do Senhor, de louvar o nome dEle, de exaltar aquele que é vivo.
aquele que morreu por você, que não desistiu de nós. Nós não somos merecedores desse amor, como falou o louvor aqui, né? Nós não temos nada para oferecer para o Senhor. O que nós temos de bom é o que Ele colocou em nós. É a graça, o perdão, a bondade dEle que nos alcançou. Então nós vamos hoje refletir sobre isso, para que você possa examinar no seu coração, para que você não venha servir ao Senhor com obrigação, mas que você tenha prazer pelos átrios, que você tenha prazer, sabe? Não só quando você está aqui na igreja, mas quando você está na sua casa, quando você está com o seu filho, quando você está num banco, quando você está no mercado, sabe? Nós podemos ser adoradores em tempo integral. Não existe uma regra para sermos adoradores. Nós podemos ser adoradores em todo o tempo, né? Ao limpar a nossa casa, as donas de casa, ao lavar uma louça, ao cuidar do nosso filho. Às vezes as crianças, então, nem se fala, elas ministram no nosso coração o tempo todo. Quando a gente vê o sorriso de uma criança, elas estão ministrando isso. E os coraitas, eu acho que eles entenderam muito bem o que é esse prazer de estar na presença do Senhor, esse prazer de estar na casa do Senhor. Mas eu quero falar um pouquinho, antes de entrar no Salmo 84, sobre quem foi esses coraitas, né? Algumas Bíblias falam Coré, né? Mas não é aquele Coré que foi engolido com a sua família, que é os coraitas. Você vai saber quem são eles hoje. Então, os filhos de Corá, eles foram levitas na casa do Senhor, né? Uma tribo, né, de Levi. Eles eram levitas. Então, o que eles faziam? Eles se ocupavam de todas as atividades que eram de responsabilidade daquela tribo dos levitas. E quais eram essas atividades? Eles serviam como auxiliares dos sacerdotes. E eles desempenhavam várias funções dentro do tabernáculo e depois, posteriormente, eles faziam essas funções no templo de Jerusalém, né? Então, no livro de Crônicas, você não precisa abrir, diz que os filhos de Corá, eles eram porteiros, né? Eram vários, né? Vários. A gente não pode pensar só uma pessoa, que talvez você vai achar que o Salmo foi escrito por uma pessoa. Fala assim no começo lá, Salmo dos Coraitas. Então, os filhos de Corá, eles eram porteiros no tabernáculo e no templo. Então, eles faziam, por exemplo, o que o Mateus está fazendo ali, né? O que os diáconos, o Emerson está fazendo lá, fica lá na porta, né? E eles ficavam, né? Serviam ali como porteiros. Os coraitas também, o que eles faziam mais? Eles estavam entre os cantores levitas. Eles participavam, no caso da adoração, que foi constituída pelo rei Davi. Eles fizeram parte para dirigir o canto na casa do Senhor. Então eles entendiam bem o que é uma adoração, o que é adorar o Senhor, adorar o Criador, né? E outras coisas que eles ministravam diante do tabernáculo com cânticos. E continuaram o ministério deles em Jerusalém, né? Quando o rei Salomão, ele construiu o templo. Depois do rei Davi, né, veio o rei Salomão, que construiu o templo, né? E esses coraitas, eles estavam lá também, né, ajudando ali no tabernáculo. Então eram homens participativos, bem integrantes ali da casa do Senhor, né? E que mais que eles faziam? A gente vai lembrar um pouquinho deles lá no reinado de Josafá, né? Quando houve ali uma situação de guerra, e o rei Josafá ali, foi dito que não era para eles lutar, não era para ter armas naquele dia, mas que somente, e ali estavam os coraitas na frente, eles foram apenas louvar ao Senhor e dizer
que o Senhor, a misericórdia dele durava para sempre. E eles estavam lá na frente. Naquele dia o exército de Israel não precisou pegar em espada, não precisou pegar em armas, porque eles venceram apenas adorando ao Senhor, obedeceram à ordem do Senhor. E os coraitas estavam presentes ali, vendo a vitória do Senhor acontecendo ali naquele momento. Então era um povo que tinha uma experiência. Eles tinham provado Deus. É isso que Deus quer de nós. Ele não quer que você conheça apenas como uma história, como uma lenda, ou como uma pessoa que é importante, mas Ele quer que você prove Ele. Ele quer se revelar a você de uma forma íntima e pessoal. Ele quer que você tenha, como os coraitas, também, né, vitórias, e que você veja operar dele na sua vida, né, constantemente. Então esses homens estavam lá, eles não precisaram batalhar. Aquele dia a guerra foi ganha, né? O que aconteceu? Deus operou umas emboscadas, e fala que os inimigos eles se destruíram por si só e ganharam ali aquela peleja. E os coraitas estavam lá. E a Bíblia também vai falar de alguns coraitas também, de Benjamim, que se juntaram a Davi. Davi, que a gente sabe que era um homem segundo o coração de Deus. E Davi, infelizmente, mesmo sendo já ungido rei, teve que fugir, né, do rei Saul. E houve ali uma perseguição intensa do rei Saul, né, contra Davi. Né? E ali fala que esses coraitas estavam ali com Davi, se juntaram a Davi em Ziklag. Esse nome é difícil, meus irmãos, falar. Se juntaram. Então, esses coraitas também eram guerreiros habilidosos. Na palavra de Deus diz que eles eram guerreiros habilidosos que lutaram ao lado de Davi, né? Enquanto ele sofria essa perseguição por parte do rei Saul. Então esses homens, o Salmo 84, quando a gente lê, às vezes tem gente que passa batido, lê tão rápido, né? Deixa eu ler aqui a Bíblia rapidinho, mas não medita o que está por trás, né, dessa história. E por isso é um privilégio, né, a gente poder fazer parte, viu, pastor e pastora do seminário. É um privilégio porque a gente aprende tanto, né? E a gente pode entender que a Bíblia tem histórias por trás, sabe, de cada salmo, né? E que a gente tem que se interessar para a gente entender o que está falando conosco. Então a gente também aqui, para encerrar, para vocês entenderem quem foram os coraitas, entre os coraitas mais ilustres citados nas passagens bíblicas, a gente vai conhecer alguém que eu creio que todos vocês já ouviram falar, que é do profeta Samuel. O profeta Samuel foi um coraíta. E a gente sabe quem foi Samuel, né? Ele foi um profeta grande, usado num tempo onde, né, tinha cessado a presença de Deus. E ali é levantado Samuel, né, para ali ministrar ao povo de Israel. Ele era um coraíta. E depois vai ter também, lá em Crônicas, se vocês forem ler, vai ter Emã, que era um cantor, que também era um coraíta. Mas só para vocês entenderem o contexto histórico que foi escrito esse Salmo 84. O povo de Israel, eles estavam na verdade na Babilônia. Eles estavam lá na Babilônia, eles foram levados cativos para aquele lugar. Imagine você mora aqui hoje em Barroso, a gente tem o conforto, né? Barroso é uma cidade pequena, então a gente anda pelas ruas da cidade, né, sem medo, porque a gente já conhece, né? Conhece os lugares, conhece os bairros, né? Mas imagine você num país distante, que você não conhece a língua, a cultura daquele povo é diferente. O povo de Israel, quando esse salmo foi escrito, estava lá na Babilônia. Estava preso, estava cativo naquele lugar, né? Então, ali o Salmo 84 foi escrito, né, em meio a esse exílio, né, a esse lugar tão diferente que era da nação deles, do povo de Israel.
E a gente vai ver por que será que os coraitas fizeram. Porque com certeza, quando você está preso, quando você está passando uma situação de luta, né, num lugar distante, com certeza pensamentos, né, vêm à sua mente de falta de esperança. Então os coraitas fizeram esse salmo para que o povo de Israel fosse encorajado e lembrasse e trouxesse à memória quem era o Deus deles, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tinha feito maravilhas. E mesmo eles estando presos, havia uma promessa que eles iam ser libertos daquele lugar. Mas enquanto eles estavam lá, que eles podiam ter esperança, porque Deus era com eles naquele lugar. Deus não havia perdido o controle da situação do povo de Israel. Deus estava no trono, reinando poderosamente. Então, os coraitas foram levados. E aí eu quero aqui que você abra, eu quero levar você a entender como os coraitas tinham esse prazer no Senhor, como eles tinham esse desejo ardente de estar na presença do Senhor. E assim precisa ser o nosso coração, sabe? Essa alegria de estar na casa do Senhor, essa alegria, sabe, de poder todas as manhãs, quando você não está na igreja, buscar a presença do Senhor. Se não for de manhã, que seja de noite, não importa a hora, mas que você busque essa presença. Então, eu quero te convidar a você abrir no Salmo 27, versículo 4, que vai mostrar um pouquinho para nós nesse anseio, esse prazer. E diz assim: um anseio manifestei ao Senhor, e sua realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Que lindo esse salmo, né? Então fala assim, para eu contemplar a glória e buscar a orientação. Nada mais é isso que acontece, né? Nas quartas, nos domingos, nas EBDs que nós estamos aqui. Nós estamos contemplando a glória do Senhor. Talvez você pense que a glória do Senhor é você cair de repente, é você, você tomar também, né? Orar em línguas, também, né? É também. Às vezes tem gente que corre, sente vontade de correr, sente vontade de dançar, né? Deus, o Espírito Santo, ele não está numa caixinha, mas a glória do Senhor, às vezes, é esse momento aqui, ó, da palavra, esse momento que o grupo de louvor estava aqui adorando ao Senhor, a glória do Senhor estava aqui. A glória do Senhor enche esse lugar, entendeu? Quando é ministrada a palavra aqui, né? Você está sendo orientado. Fala com o salmista, buscar a sua orientação no seu templo. Aqui, com certeza, você está sendo orientado, né? Para você tomar decisões, às vezes, na sua vida lá fora. Amém? Outro salmo que a gente vai ler é 43, 3 e 4. Envia tua luz e tua verdade, que elas me guiem e me conduzam ao teu monte santo e à tua morada. Que lindo! Então aqui, ó, que a tua luz e tua verdade me guiem e me conduzam ao teu monte santo e à tua morada. Então quem tem o Espírito Santo não pode viver longe da presença do Senhor, não pode viver longe da casa do Senhor, porque aqui, né, há pão, né? Aqui é a casa do pão. Aqui, né, o Senhor quer nos dar, né, o alimento para que a gente saia fortalecido, para que a gente possa sair renovado, para que a gente possa ser restaurado. Né? Amém? Às vezes assim, quando a gente está no meio da semana, né? Às vezes quem trabalha fora vem com o corpo mais cansado, o físico está mais cansado, mas mesmo assim não deixa de vir,
Vem na presença do Senhor e Ele vai renovar suas forças. Às vezes eu já cheguei aqui, sabe, com dor de cabeça. Minha cabeça estava doendo, mas aí de repente quando você está no meio do culto, a dor de cabeça foi embora. Tudo foi embora, sabe? Aquela canseira foi embora. Porque o Senhor restaurou, o Senhor renovou, amém? Então, há poder aqui, há poder sendo emanado de Deus nesse lugar, né? Na presença do Senhor. Outro Salmo 63:2 diz assim: recordo-me dos dias em que te contemplei no santuário, para me embeber do teu poder e da tua glória. Aleluia! E que nós possamos estar assim, sabe? Se embebendo mesmo, se embriagando do Espírito Santo, se embebendo do Senhor na nossa vida, sabe? Aqui há um banquete para nós, né? E esse banquete o Senhor quer que você desfruta, né? Às vezes é preciso você desligar, sabe, dos problemas. É preciso. Quando a gente trabalha fora, algo tem que acontecer, né, na nossa vida, assim, porque quando a gente está naquele lugar trabalhando, a gente fica ali pensando nas coisas do trabalho, que a gente tem que exercer a nossa função, sim ou não? Sim, não é? Tem que exercer, tem como a gente adorar ali, tem como a gente louvar, mas a gente tem que estar atento, porque a gente tem que exercer a nossa função no nosso lugar de trabalho. Mas quando a gente sai dali e a gente vai para a nossa casa, aí às vezes a gente tem algo aqui na casa do Senhor também para fazer, né? Então aí a gente vai se envolver com a nossa casa, com as coisas do Senhor, a gente vai desligar, né? Então, quando você entra aqui daquele portão para dentro, né? O convite fica para que você desfruta dessa glória, né? O convite para você é desfrutar, se embeber mesmo, sabe? Se embriagar da glória e do poder do Senhor, amém? Porque está aqui nesse lugar, né? E que você possa sentir, que você possa ser tocado nesta noite por isso, amém? E por último, eu trouxe aqui um exemplo antes de entrar no Salmo 84, né? Eu trouxe o exemplo de Jesus, quando ele era pequeno, Lucas 2:46, que diz assim: após 3 dias, o acharam no templo, sentado na companhia dos mestres, ouvindo e propondo-lhes questões. Ali Jesus tinha apenas 12 anos, se eu não estou enganada, e Jesus estava ali com prazer total, discutindo ali das questões, né, do Pai, no templo, né? Então a gente vê o exemplo de Jesus, como ele tinha prazer de estar na presença de Deus. Nós temos o exemplo dele, para que a gente possa seguir, ter esse prazer, sabe? Ter esse desejo. Então, aqui eu quero trazer, eu quero te encorajar nesta noite, para que o Espírito Santo possa aquecer o seu coração, para que você possa desejar estar na presença do Senhor, sabe? Usufruir da presença do Senhor, né? Quando você está na casa do Senhor, usufruir dessa presença maravilhosa, amém? E aí nós vamos entrar no Salmo 84, né? E o Salmo 84 vai, então, falar, se vocês quiserem pôr, a pessoa que está lá, quiser pôr o Salmo 84, eu não estou enxergando ninguém ali, gente. Estou com óculos, mas não estou enxergando direito, não. O Salmo 84, eu acho que não tem ninguém lá não, né, Marcos Túlio? Tem? Ah, não tem já. Perdão, Nicole. Então, os descendentes de Corá, então eles demonstravam esse prazer de servir ao Senhor. E eles não serviam ao Senhor por obrigação. Porque se é obrigação, então vira o quê? Uma religiosidade, entendeu? Se você vem aqui por obrigação, se você vem para mostrar para alguém, aí vira uma religião, vira religiosidade. Mas o Senhor quer que você sinta esse prazer, né? Que você sinta essa vontade de estar próximo ao Senhor, próximo a Deus, e de prestar culto a Ele, né? Nós aqui não
embora Deus venha, Ele pode nos abençoar, e com certeza Ele nos abençoa, mas quando a gente fala culto, é nós que vamos entregar, é nós que vamos oferecer ao Senhor. Então, os coraitas entendiam isso bem. E no versículo 1, ele vai falar, na minha versão está aqui assim: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. Mas eu gosto mais dessa tradução que diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Então, mostrando o prazer que ele tinha de estar na casa de Deus. E aqui os coraitas, eles afirmavam: estar na presença do Senhor, estar na casa de Deus é a mesma coisa que estar na casa do Senhor. Não tem diferença, entendeu? Porque às vezes a pessoa fala assim: não, na casa do Senhor é só o meu devocional. Não, na casa do Senhor está também na presença do Senhor. Então os coraitas entenderam isso. E aí ele continua falando, no versículo 2, se não me engano, isso, diz assim: a minha alma suspira e desfalece. Quando ele fala essa frase, desfalece, eu fui ver, é o mesmo sentido de desmaiar. Olha que tremendo, desmaiar pelos átrios do Senhor. E o que eram os átrios do Senhor? Os átrios eram os limites que ficavam fora do templo, onde os adoradores se reuniam para adorar o Senhor. Então, ele tinha esse prazer, sabe? Ele não era nem o sumo sacerdote, nem o sacerdote que entrava no lugar santo, mas só o fato dele estar nos arredores do templo, ele já sentia, a alma dele desfalecia, já suspirava por Deus. E ele fala, a gente vai ver que toda vez ele fala Senhor dos exércitos, porque o nosso Deus não é um Deus pequeno, Ele é um Deus forte, Ele é um Deus poderoso, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele peleja a sua guerra, Ele peleja a sua luta, Ele é poderoso nas batalhas. E os coraitas tinham total entendimento disso, porque afinal eles provaram, experimentaram o livramento do Senhor diante das guerras. E o Senhor quer que a gente também prove desse livramento do Senhor. E aí ele continua, no verso 3, que diz: o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar próximo ao teu altar, ó eterno dos exércitos, meu rei e meu Deus. E sabe o que é tremendo nesse versículo aqui? Que ele compara a casa do Senhor como se fosse a casa dele. Ele acha o lugar confortável. Ele acha que a casa do Senhor, que o templo do Senhor é como se fosse casa, como se fosse tão aconchegante aquele lugar. E é assim que o Senhor deseja, que você se sinta à vontade, não para você fazer o que você quer, claro que não, mas para que você se sinta a presença dEle, sinta as mãos dEle te tocar, sinta o Espírito Santo falar com você, entendeu? Então os coraitas entendiam isso. Ele falava, o pardal encontrou casa, e eu os teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. E assim o Senhor quer que você sinta aqui na casa do Senhor, como se fosse a sua casa, um lugar onde você não tem nem vontade de ir embora, Ah, que pena que acabou o culto, Quando chega no final, que pena que eu tenho que ir embora, Gostar, sabe, de estar aqui como se fosse a sua casa. Amém? E aí ele continua no versículo 6. Ele diz assim: ao atravessarem o vale de lágrimas de Baca, converte-no num lugar de fontes, como a boa chuva de outono, que ainda o cobre de bênçãos. E aqui nessa tradução que eu peguei aqui diz assim: o qual passando pelo vale de Baca, faz dele um poço, a chuva também enche os tanques. Então aqui faz dele um poço, e tem outras traduções que diz assim,
que o qual passando pelo vale de Baca faz dele um manancial. E o que seria Baca? Talvez vocês estão falando, mas eu não estou entendendo nada o que é isso aí, né? Então, Baca, né, é uma palavra hebraica que significa choro, lágrima, né? E nesse vale dizem, né, que tem plantações de bálsamos. E essas plantas, né, falam que elas destilam, que elas gotejam, que elas choram o bálsamo. E o bálsamo, quem não conhece, eu não conheço o bálsamo, não entendo nada de planta, para ser sincera, né? O bálsamo é uma resina de odor tão agradável, né, que a palavra bálsamo, então, quando a gente vê ela na Bíblia, ela figurativamente ela vai significar alívio, conforto. Então, os peregrinos, para que eles pudessem ir para o templo, eles tinham que passar pelo Vale de Baca. E o Vale de Baca era um lugar árido. Era um lugar, um deserto, né? Era um lugar árido, era um lugar difícil de se passar. Então, veja bem, hoje nós temos tanta facilidade para vir na casa do Senhor, né? Hoje, até mesmo para quem quer ir para Israel, a facilidade, porque hoje tem um avião, né? Tem carro, mas antes não. Então a gente imagina, o povo de Israel só tinha um templo e eles tinham que ir para esse lugar, para o templo, né? Era longe, né? Não tinha. Ali talvez era, não sei, de cavalo, a pé. Então eles tinham que passar por esse vale que era árido. E era um trecho muito difícil de se passar, né? Então, aqui remete a nós somos também peregrinos que estamos indo para onde? Para o céu. E muitas vezes nós vamos ter que passar pelo Vale de Baca, onde vai ter choro, onde, infelizmente, vai ter, né, lágrimas. Nós vamos ter que passar. São os momentos difíceis que rumo ao céu nós vamos ter que viver. Não vai ter como evitar o Vale de Baca. Não tem como evitar. Seria bom se a gente pudesse evitar, né? Mas nós vamos ter que passar por esse vale. E, infelizmente, situações vão surgir na nossa vida. Adversidades nós vamos ter que enfrentar, né? Que vai nos afligir. Né? Situações de perda, situações de enfermidades, né? Desapontamentos. Então nós estamos indo rumo ao céu, mas nós vamos ter que enfrentar situações difíceis na nossa vida, escassez, às vezes, não é mesmo? Morte. Quantos de nós, né? Ou vamos passar por isso, ou já passamos. Uns vai passar menos, outros vão passar mais, mas nós vamos ter que passar pelo Vale de Baca. E aí, né? O que fazer quando nós estamos nesse Vale de Baca? O que fazer? Como fazer? Aí o texto vai dizer assim, que os peregrinos, passando pelo vale árido, o que ele faz? Faz dele um manancial, faz dele uma fonte, faz dele fonte. Como que eles fazem isso? Aí fala assim, cavando poços. Eles fazem cavando poços. E aí fala que os peregrinos, quando estavam passando por esse vale, eles tinham que cavar poços para que eles pudessem ter água tanto para eles mesmos como para os animais, né? Para que eles pudessem, porque ali era um lugar seco, ali era um lugar árido. Então eles tinham que cavar esses poços. Eles tinham que cavar esses poços para eles ter água para eles e para os animais que estavam com eles. Então, a gente vai aprender na nossa vida alguma coisa, né, com esse Vale de Baca, que diante das lutas que a gente possa ter que passar aqui na terra, sempre vai ter uma saída. Sempre vai ter uma saída. Às vezes a gente enfrenta uma luta e a gente fala, ai Senhor, eu não vou aguentar, eu vou morrer. Mas você não vai morrer. Vai ter uma saída para você. Né? A nossa tendência, né, por causa da nossa carne, da nossa pecaminosidade, é de achar que a gente
não vai aguentar, né? Aí às vezes a gente acha que vai desesperar, que a gente vai desistir, e às vezes muitas pessoas fazem isso, desiste, né? Desespera, mas não é, tem uma saída, né? No deserto árido que você possa passar da sua vida, existe uma forma de você cavar um poço para ter água para você, entendeu? Né? Ali vai ter um poço de salvação, de conforto para você, né? E quando isso não acontecer, você pode, né? Se não tiver o poço lá, você vai ter que você mesmo cavar. Seria a segunda lição que a gente tira do Vale de Baca, porque às vezes é você que vai ter que cavar esse poço. Esse poço não vai estar lá pronto. Então, vai ter que ter um esforço meu e seu. Vai ter que ser, às vezes, não só um esforço, mas muito esforço. Diga comigo, muito esforço. Você vai ter que se esforçar demais. Por quê? Porque você não pode ficar na inércia. Porque se você não cavar esse poço, você vai ficar na inércia. E Deus não quer que nós ficamos na inércia. Então, às vezes, nós vamos ter que agir. Nós vamos ter que ter uma atitude. Então, é se esforçando. É cavando esse poço. Porque senão, o que resta é você chorar, lamentar e desistir. Mas o Senhor não quer isso para nós. O Senhor quer que você se esforce, que você saia da inércia. Que você não seja derrotado, mas que você seja um vencedor em Cristo Jesus, amém? Então se você quiser matar essa sede, né, de solução para os seus problemas, você vai encontrar uma saída no Vale de Baca, amém? Então nós temos que construir às vezes o nosso próprio poço, sair da nossa inércia, né? E o que vai acontecer? Às vezes, outros já vai ter cavado. Então, você vai poder viver daquilo que o outro já fez. Mas, às vezes, não. E aí, você vai ter que cavar o seu próprio poço. Amém? E a terceira lição que a gente tira do Vale de Baca é que essa nossa experiência desse esforço, desse momento às vezes de dor, de lágrima, de dificuldade que às vezes nós temos que enfrentar, vai ser experiência para outros. Para outros vão ser beneficiados através do poço que você cavou, às vezes com o seu esforço, com a sua dor, com a sua lágrima, você vai levar uma experiência para os outros peregrinos que vão passar pelo Vale de Baca. Amém? Você vai ser um verdadeiro encorajador, né? Você vai ser aquele que vai estimular o seu irmão, né? Então você vai passar essa experiência sua para outros. Por isso que é importante a gente não desesperar. É importante a gente não parar, amém? Mas é ter fé. É fé para prosseguir, para avançar, mesmo quando a gente estiver passando pelo Vale de Baca. Amém? Então, a gente não pode deixar de acreditar que no Vale de Baca, quem está lá conosco? O Senhor. O Senhor. Né? Ali fala que os peregrinos tinham que passar lá para eles chegarem no templo. Mas o Senhor protegia. Era um lugar talvez perigoso, mas o Senhor estava com eles, protegendo, sustentando eles naquela caminhada rumo ao templo. E assim é o Senhor conosco. Deus está nos sustentando na nossa caminhada rumo à eternidade. Rumo àquele dia, aquele grande dia que nós vamos estar diante da face do nosso Rei, Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, por isso, você precisa continuar. Você não pode desistir. E aí, no Salmo 84, no versículo 7, o Nicole, você pode pôr para nós, aí diz assim, ó: prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Que lindo! Eles tinham uma grande jornada para chegar até o templo. E fala assim que prosseguem, né? Prosseguir sem desistir, de força em força. Porque é um dia de cada vez, né? Não é
algo rápido, mas é de força em força, né? Significa que é uma caminhada, que é um processo, mas é de força em força que eles vão se apresentar a Sião. Por quê? Porque quem confia no Senhor vai ser fortalecido na sua vida, vai ser fortalecido, né? O Senhor vai sustentar para que você, né, consiga chegar até o fim na sua jornada. Amém? Mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos que você pensa que você não vai aguentar, você vai. Se você estiver com o Senhor, você vai. Você vai, você pode declarar: eu vou, Senhor, conseguir. Eu vou chegar lá, Senhor. Eu vou continuar. E aí a gente prossegue no versículo 10, onde ele diz assim: pois um dia nos teus átrios, vale mais que 1000. Eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus do que a permanecer nas tendas da perversidade. Quantos têm trocado? Quantos que conheceram o Senhor, provaram do seu amor, provaram da sua presença, têm trocado o Senhor para estar nas tendas da perversidade? Mas será que hoje eu e você que estamos aqui podemos dizer, como os coraitas: eu prefiro estar um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em outro lugar? Será que nós podemos dizer como o Senhor, né? Porque 1000 dias comuns em outro lugar não vale um dia na presença do Senhor, né? Então, estar perto da casa do Senhor, está à porta. Às vezes não importa, né, o que você faz, né, na casa do Senhor. Se você tem um talento, use para o Senhor. Tenha prazer em servir ao Senhor na casa dele, né? Porque se você quer estar à porta, igual os diáconos, é um prazer, é melhor do que manter a sua residência na casa do pecado, servindo ao pecado, fazendo aquilo que desagrada ao Senhor. Amém? E aí, é isso que eu quero tentar passar para vocês. Como que nós olhamos para Deus? Como que nós olhamos para Deus? Você daria, né, 3 anos da sua vida para estar na presença do Senhor por um dia? Você daria 3 anos da sua vida para estar um dia na presença do Senhor? Você daria mais valor a uma visita à casa de Deus do que uma casa própria no meio do pecado? Porque às vezes nós podemos ficar tentados em olhar para o mundo e falar: nossa, como eles são abençoados, nossa, como, mas ali a gente sabe que é o caminho da morte, que é um caminho de morte, que eles precisam de Cristo, né? Então, é importante você se manter fiel ao seu Senhor, fiel, né, ao seu chamado, né, fiel a Deus, né? O que importa para nós? O que de fato importa para você? É essa pergunta, né? O que nós valorizamos e o que nós priorizamos, né? Fica essa pergunta para nós. E aí, no versículo 12, ele termina dizendo assim: o Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que confia em ti. Porque ele fala que é feliz, que é bem-aventurado, né? Bem-aventurado é o homem que deseja estar em comunhão com o Senhor, né? É bem-aventurado, é feliz. E a gente tem visto na EBD, né? A EBD passada, falando dos prazeres que, né, as pessoas têm nas coisas dessa terra e deste mundo. Encontra mais prazer nas coisas lá de fora do que no Senhor. Mas o Senhor, né, fala que é feliz o homem que confia nele. Esse homem, essa mulher, será feliz. O Senhor, é promessa dele, é felicidade de fato, é ser feliz, é bem-aventurado aqueles que confiam no Senhor. Então, para a gente concluir, eu trouxe essa reflexão, para que a gente possa valorizar a nossa comunhão com o nosso Criador.
que a gente possa valorizar, sabe? Os momentos que a gente está aqui na casa do Senhor, né? Às vezes eu não estou aqui no culto, eu estou ali com as crianças, mas eu preciso valorizar aquele momento que eu estou ali, porque eu também ali, a unção que está aqui, está lá, né? A unção. Aí eu achei bonito, o Brighton falou no final, DBD, falou assim, não era a Aline que estava falando, é o Espírito Santo falando, é isso mesmo. É o Espírito Santo falando. Nós apenas somos canais. Quem fala é o Espírito Santo, né? Então que a gente sinta esse amor, né? Valorize essa comunhão que a gente pode ter na presença do Senhor, né? E a gente vê que os coraitas, só deles estarem no pátio do templo, os coraitas ficavam extremamente felizes. Extremamente feliz, por quê? Porque eu estava junto com os irmãos na fé. É muito bom estarmos juntos. É muito bom estarmos reunidos como igreja. É muito bom, né? Às vezes a gente não está vendo nada acontecer extraordinário, mas você pode ter certeza que está acontecendo. Está acontecendo, eu creio, sabe? Está acontecendo. Está acontecendo, porque nosso Deus é o Deus poderoso. É o Deus que continua o mesmo. Ele não mudou, Ele continua fazendo, né? E que você possa ter essa certeza. Então hoje, né? Antes eles tinham que ir para o templo, mas hoje não existe mais, né? O templo, como Jesus falou, previu, foi destruído, né? Por quê? Porque Ele chegou. Ele é o próprio, né? Ele é o próprio templo. Ele chegou, ele tinha chegado, né? Então tudo que a gente falou aqui dos coraitas que remetiam ao templo, nós vamos remeter isso a Jesus. Jesus, ele é tudo, é tudo. Nele habita toda a plenitude de Deus. E aí eu quero que abra em Colossenses 1,19, a gente está terminando, tá, meus irmãos? Colossenses 1,19. Diz assim, ó: porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Então, ele é pleno. Só Jesus, na verdade, como nós louvamos e adoramos a ele antes, ele basta. Ele tem poder para nos completar. Ele tem poder para nos preencher. Ele é poderoso para nos sarar, para nos curar. Né? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Então, entrega a sua vida para Ele. Confia nele e o mais Ele fará. Assim diz. Então, que nós possamos dizer como salmista, eu prefiro um dia estar servindo a Cristo do que viver a vida inteira servindo a Satanás e ao pecado. Porque Jesus é vida. Jesus é o pão da vida. E Ele pode nos completar. Amém, meus irmãos? Essa palavra nessa noite. E que Jesus seja glorificado. Hoje, agora e para sempre.